Exercício número 1. Função f é igual a 3 menos x sobre 3 menos y sobre 2. Na primeira linha, queremos calcular a derivada direcional de f segundo o vetor u no ponto com coordenadas 3, 2. Dizem ainda que o vetor u é da forma cosseno, seno, θ. E depois vamos considerar θ igual a π sobre 4, num caso, ou θ igual a 2π sobre 3. Portanto, pedem-nos esta derivada direcional e vou tentar fazer isto de duas maneiras. Pelo primeiro processo, vou usar a definição, pela definição de derivada direcional. Se nós tivermos uma função f, função de valor real e variável vetorial, definida num subconjunto de Rn, sendo a variável livre um vetor com as componentes x1, x2, etc., xn, e se tivermos ainda um vetor x0 elemento do domínio, vamos supor que df é aberto, de maneira que x0 é um ponto interior, e se tivermos ainda um vetor u que é elemento de Rn, então, pela definição, a derivada direcional de f em relação ao vetor u no ponto x0, por vezes usa-se também esta outra notação, também aparece nos apontamentos. Portanto, tem a função, indicação de que pretendemos uma derivada, o ponto x0 e o vetor u. Portanto, são ambas notações frequentes. A definição diz-nos que devemos calcular o limite deste quociente f no ponto x0 mais lambda u menos f no ponto x0. Esta diferença surge no numerador e no denominador temos simplesmente lambda, que é a variável do limite. Okay? Portanto, isto é aquilo que nós precisamos conhecer para tentar resolver este exercício pela definição. O vetor u está aqui assim definido, tem componentes cosseno de θ, seno de θ, e o ponto x0 tem coordenadas 3, abscissa, coordenada 2. De maneira que o que vou fazer simplesmente é aplicar a definição e escrevo então df du no ponto 3, 2 vai ser o limite, quando o lambda tende para 0, de f no ponto x0, portanto 3, 2, mais lambda vezes u, menos f no ponto x0, e em denominador lambda. De maneira que posso ainda escrever o limite, quando o lambda tende para 0, de f no ponto de abscissa 3 mais 3 mais lambda cosseno de θ, vírgula, 2 mais lambda seno de θ, menos f no ponto 3, 2, sobre lambda, fica um resultado, uma expressão um pouco mais simples. E agora, nesta altura, vou pegar e vou substituir a fórmula da função, não é? Portanto, vai ficar o limite, quando o lambda tende para 0, traço fração principal, então o valor da função é 3 menos o valor de x a dividir por 3, portanto x será 3 mais lambda cosseno de θ, 3 mais lambda cosseno de θ, tudo isto a dividir por 3, menos y a dividir por 2, menos o y é 2 mais lambda seno de θ, não é?
sobre 2. E tenho então aqui a expressão correspondente ao valor da função neste ponto. E vou subtrair a isto o valor da função no ponto 3,2. Não é? Vai ficar 3 menos 3 sobre 3 menos 2 sobre 2. E tudo isto a dividir por lambda. Isto simplifica muito. Não é? Este 3 cancela com este 3. Este menos 3 terços que está aqui assim vai cancelar com este menos, portanto mais 3 terços. Este menos 2 meios vai cancelar com este mais 2 meios. E posso escrever limite, quando lambda de tempo para zero, de menos lambda cosseno de θ sobre 3 menos lambda seno de θ sobre 2, e tudo isto a dividir por lambda. Agora simplifico ainda, corto lambda e fica o limite, quando lambda tende para zero, de menos cosseno de θ sobre 3 menos seno de θ sobre 2. Portanto, nesta expressão, aqui não existe a variável do limite, a variável lambda, de maneira que tenho aqui um valor que é constante e conhecido a partir do momento que conheço o valor de θ. Não é? Portanto, o limite da constante é a própria constante, de maneira que o resultado final é menos cosseno de θ sobre 3 menos seno de θ sobre 2. Okay? Portanto, esta será a forma funcional da derivada direcional em função do ângulo θ. Nós aqui conhecemos, ou interessa-nos em particular, se o θ for π sobre 4, feito este cálculo, substituindo aqui, portanto, menos cosseno de π sobre 4 sobre 3, menos seno de π sobre 4 sobre 2, e o resultado, tenho aqui o cálculo já feito, será menos 5, a derivada direcional, portanto, o df du, vale a pena escrever, não é? No ponto 3,2, vai ser o número menos 5 vezes raiz de 2 sobre 6. Okay? Se o θ for o outro valor que nos indicam, o 2π sobre 3, da mesma forma, substituo, faço o cálculo e obtenho um outro número que neste caso é 1 meio. Portanto, o que nós temos aqui são as taxas de variação locais, não é? da função f, no ponto de coordenadas 3,2, não é? segundo o vetor u, por exemplo, talvez fazer esse, neste bocadinho aqui do papel ainda, talvez fazer um esboço. Portanto, tenho 1, 2, 3, 1, 2, 2, portanto, o ponto será este ponto aqui assim, o ponto x0, né? E se eu considerar, por exemplo, este caso, este segundo caso, θ 2π sobre 3, se o θ for 2π sobre 3, o vetor u será um vetor que terá mais ou menos esta forma, não é? Talvez tenha feito um bocado grande porque este vetor é um vetor unitário e eu aqui não tive cuidado, deveria ter feito um pouquinho mais curto. Este ângulo aqui é 2π sobre 3, não é? E, portanto, teria aqui o vetor u. E, portanto, o que eu sei, feito este cálculo, é que a derivada direcional da função f, neste ponto, segundo aquele vetor, é 1 meio. Portanto, se houver uma variação elementar na variável independente, portanto, o vetor xy, em torno deste ponto, segundo esta direção e com este sentido, a função apresenta uma taxa de variação local que é 1 meio. Isto seria uma maneira de fazer o exercício pela definição. E neste caso, a resolução é simples, porque a função é muito simples. Não é? Agora vou tentar fazer o exercício, ou refazê-lo, usando um outro processo que, neste caso, é correto, é válido, e o processo tem a ver com o resultado conhecido pela fórmula
do gradiente. Se f é diferenciável no ponto x0, então é sabido que a derivada direcional de f, segundo, estou a usar aqui a notação, não é esta, né? Está aqui, vou tirar-lhe esta linha, peço desculpa, deixa eu pôr aqui assim. A derivada direcional de f, segundo o vetor u, neste ponto, x0, pode ser calculada através desta fórmula. O cálculo consiste em fazer o produto escalar destes dois vetores. Este vetor é o chamado gradiente da função no ponto x0. Este é o vetor dado, não é? É o vetor dado em relação ao qual queremos calcular a derivada direcional. E, de facto, em grande número de exercícios, esta forma de resolver é mais prática do que a aplicação da definição em que temos que calcular aquele limite. Interessa sublinhar que, para aplicar esta fórmula, devo certificar-me primeiro se ela é correta. Okay? Há casos em que não se pode fazer isto. Uma das maneiras de ter a certeza de que ela é correta é conhecer que a função seja diferenciável em x0. Pronto, eu vou usar este resultado porque, de facto, neste exercício nós sabemos que a função f, neste caso, neste exemplo, f é uma função polinomial, não é? Polinomial em xy, não é? Em x e y, já agora de grau 1, não é? De grau 1, não é? É uma função afim, muito simples, não é? Esta é uma função polinomial. E as funções polinomiais é sabido que são diferenciáveis. Okay? Logo, é diferenciável em todo o seu domínio e, portanto, também é diferenciável no ponto que nos interessa em particular, que é o ponto com as coordenadas 3, 2. Okay? Portanto, ela é diferenciável. Portanto, o que eu vou, então, escrever é que o df du no ponto 3, 2 será possível calcular esta derivada direcional, começando por calcular o gradiente de f no ponto 3, 2 e fazendo depois o produto escalar com o vetor u, que é o vetor que já conhecemos com estas componentes. Okay? Portanto, o que me falta aqui é calcular o vetor gradiente e vou usar portanto, o vetor gradiente que sabemos nós, já se fez na aula anterior, que será o df dx no ponto 3, 2, df dy no ponto 3, 2. E muito frequentemente é possível calcular estas derivadas parciais usando as regras de derivação, ou seja, não preciso de calcular nenhum limite e fujo, digamos assim, ao cálculo do limite. E, portanto, aplicando as regras de derivação, e neste caso é particularmente simples, aqui fica a derivada da função f parcialmente a x é menos 1/3, a derivada de f parcialmente a y é menos 1/2. Portanto, fica menos 1/3, menos 1/2. Okay? De maneira que posso substituir ali em cima e fica menos 1/3, menos 1/2, produto escalar com o cosseno de θ, seno de θ e depois só tenho que fazer este produto escalar, ou seja, fica menos 1/3 cosseno de θ, menos 1/2 seno de θ.